Vamos falar um pouco hoje sobre descanso e aprendizado? Sim, é muito importante o descanso para o cérebro aprender. Períodos de descanso são extremamente importantes para a consolidação de habilidades e memórias. Um estudo muito recente, publicado até na BBC, mostrou que pequenos períodos de descanso durante as atividades realizadas no dia a dia são tão significativos para o cérebro como uma boa noite de sono. E sabe o que vemos hoje acontecer? Crianças e adolescentes com agendas lotadas de atividade, com escola, aula de línguas, inglês, espanhol, japonês, aula de música, diferentes instrumentos, aula de esportes, de artes. Mas Camila, isso é ruim? Oferecer atividades para minha criança, para o meu adolescente? Não. Na verdade, o que é ruim é a falta de tempo que o cérebro dessa criança tem para criar uma habilidade referente àquela atividade que ela aprendeu, como, por exemplo, tocar um instrumento. Não é só eu ir lá e aprender numa aulinha ou outra como tocar. Eu preciso criar essa habilidade de tocar, fazer com que o meu cérebro lembre sobre essa atividade e consolide a memória referente àquele aprendizado. E se eu saio de uma aula e entro rapidamente numa outra aula e não tenho um descanso para a consolidação dessa memória ou a relação entre a habilidade e a memória dessa atividade feita, o que acontece? Nada é aprendido. E a gente pode reparar que hoje temos uma imensa massa de crianças e adolescentes atolados de coisas para fazer e que, quando se deparam com coisas para resolver ou com situações onde eles poderiam utilizar esse conhecimento, eles não sabem nada de coisa nenhuma. Já reparou? E aí a gente se pergunta: como assim eu ofereço tantas possibilidades para o meu filho aprender? Eu ofereço tanta coisa para ele fazer e ele não sabe nada. Será que ele não tem interesse por nada? Ou o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso oferecer para essa criança e para esse adolescente pequenas pausas entre as atividades ou durante as atividades. Então, durante uma aula de inglês, por exemplo, fazer ali uma pausa de 5 minutos. Fez uma atividade, faz uma pausa de 5 minutos para respirar, para descansar, para ir tomar uma água, para que o cérebro tenha tempo de entender aquela atividade e consolidar. Isso vale também para aula de música, para aula de esportes, para melhoria, na verdade, da condição do sistema nervoso central. Durante essas pausas, podemos também oferecer para essa criança e para esse adolescente alguns óleos essenciais que auxiliem a estimular o sistema nervoso central no processo de cognição e de memória, melhorando então esse aspecto cognitivo e auxiliando nas melhores conectividades, na plasticidade neural, melhorando as condições, então, tanto do aprendizado quanto da consolidação dessa memória frente a esse aprendizado. Óleos essenciais, como por exemplo, de limão, podem ser importantes durante esse processo de descanso. O óleo essencial de cedro também pode ser um grande aliado e tem aí já alguns estudos mostrando a sua correlação com a cognição e a memória, da consolidação da memória. E outros óleos que tragam aí um processo de tranquilidade, de relaxamento e diminuição da excitabilidade cerebral podem ser muito significativos durante o processo de descanso entre essas atividades para a consolidação de uma memória efetiva frente àquela atividade aprendida. Então, o que eu quero deixar aqui claro é que não adianta nós lotarmos a agenda do nosso filho com um monte de atividades para ele fazer que ele não tem tempo nem de respirar direito e não fornecer um descanso significativo entre essas atividades para que ele entenda, ou para que o cérebro dele entenda e aprenda o que você está se esforçando tanto para oferecer, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais!